Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí algumas informações importantes, né? Uma análise do tema do momento, que é a eleição nos Estados Unidos, o retorno triunfal de Donald Trump à Casa Branca. Tá? Quais são os impactos dessa eleição para o mundo, né? Tanto para os conflitos atuais em curso, como na Ucrânia, em Israel, ali nas tensões em Taiwan, Indo-Pacífico, né? Assim como também para a nova ordem mundial como um todo, né? Será que essa eleição do Donald Trump pode impulsionar esse processo de mudanças que a gente está tendo na nova ordem mundial? Ah, como vai ser essa ordem mundial que pretendem os países que lideram o chamado Sul Global, como Vladimir Putin e o Xi Jinping, por exemplo? Tá? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, então se vocês não se inscreveram, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o like, vamos fazer esse canal crescer, para mais pessoas aí ficarem atualizadas no cenário geopolítico e nas questões geográficas, tá? Então aqui, primeira questão a ser analisada sobre a eleição de Donald Trump é em relação à ordem mundial, tá? Então nós estamos passando aí desde a ascensão da China e da Rússia no cenário geopolítico global por uma transição. Nós estamos migrando aí de um mundo que inicialmente ali nos anos 90, após o fim da União Soviética, vinha sendo predominantemente unipolar, tá? Com o poder aí dos Estados Unidos hegemônico quase inconteste, algo que ficou visível nas duas guerras do Iraque e depois na invasão do Afeganistão, tá? Então toda essa presença militar global dos Estados Unidos, praticamente sem oposição, caracterizou por um breve período aí unipolar, né? De unipolaridade, onde todas as instituições internacionais também estavam sobre a batuta de Washington, como é o caso do FMI, do Banco Mundial, da própria ONU e também de outras organizações como a OTAN, né, que serviam aí como um braço armado do poder americano no mundo. Só que nós temos visto esse sistema, essa ordem unipolar, ela ser colocada em xeque, né, novamente, depois de anos de Guerra Fria, onde houve também uma afronta ao poder dos Estados Unidos pela então União Soviética, que foi extinta, né? Só que qual é a diferença do embate atual, né, que nós estamos vivendo desde os anos 2000 para o embate antigo? É que o embate antigo, né, da chamada velha ordem mundial bipolar, nós tínhamos aí dois projetos de mundo, né? Nós tínhamos um projeto liderado pelos Estados Unidos, que era do capitalismo global. Nós vamos globalizar o capitalismo, enquanto a União Soviética queria ao contrário, globalizar o socialismo, tanto que ela apoiava internacionalmente vários grupos socialistas, né, a promoção de uma revolução a nível global, né, em vários países. Então isso foi o que caracterizou a Guerra Fria, tá? Esse conflito indireto entre as potências lá no período que vai de 47 até 1991. O que diferencia aquela época de hoje? É que hoje nós não temos aí uma tentativa de construir uma nova ordem global alternativa ao capitalismo, né? Nós temos apenas uma transição de poder, ou seja, de um capitalismo que era unipolar, né, dominado pelos Estados Unidos, por um capitalismo mais multipolar, dominado por várias potências, tá? Regionais. E onde, ao invés de predominar o livre mercado, né, aquela economia globalizada no capitalismo neoliberal, onde nós temos livre comércio, livre mobilidade de capitais, de recursos, nós temos uma outra forma de capitalismo que é mais protecionista, mais nacional, onde os estados nacionais procuram se desenvolver e proteger a sua economia, a sua indústria nacional, né, uma espécie de isolacionismo, algo que foi acelerado aí pela guerra na Ucrânia, onde nós tivemos a desconexão, por exemplo, da Rússia com o sistema SWIFT, com o mercado global, né, com todas as transações que ela fazia com a região da Europa Ocidental, com os aliados dos Estados Unidos, né, assim como também o Irã e outras potências, países que são sancionados, né, e se porventura uma guerra comercial inicia com a China, contra a China também, né, nós vamos ter esse isolamento, né, então nós temos economias que tendem a uma espécie de capitalismo nacional, né, protecionista, fechado, e onde cada potência ela domina uma área de influência. Então essa é a nova ordem mundial que está em ascensão. Nós estamos transitando basicamente de um capitalismo global, unilateral, mundializado, para uma outra forma de capitalismo mais multipolar, com poder militar dividido entre regiões do planeta. Então essa é a diferença. Nós não temos uma construção de alternativa ao capitalismo, né? Nós vimos
o surgimento aí do BRICS, por exemplo, que compõe os países do chamado Sul Global, que eu já falei em vários vídeos, né? O que esses países do Sul Global eles têm em comum? Eles têm o passado colonial, de dominação colonial, eles foram explorados ou colonizados por países europeus ou pelos Estados Unidos, né, no período de dominação americana, né? Então nós temos aí essa situação do sul global como países da periferia capitalista, países que não se sentem representados ou beneficiados pela ordem mundial capitalista que vem lá desde o período das navegações até os dias atuais. Então são países que querem uma alternativa, só que essa alternativa não comporta aí a construção de um novo sistema, tá? A gente teve aí reuniões do BRICS recente e em nenhum momento é pautada aí a superação do capitalismo, a construção de alternativas, muito pelo contrário, né? Nós temos aí, por exemplo, uma crise climática que a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, representada pela OTAN, pela ONU, né, pelos organismos multilaterais aí tradicionais, né, não conseguem dar uma resposta a essa crise climática, mas ao mesmo tempo o BRICS possui aí várias economias que são dependentes de energias altamente poluentes, como é o caso da Rússia, né, grande exportador de gás, de petróleo, de carvão, que são energias aí totalmente poluentes, né? Nós não temos aí um projeto coletivo de não, vamos construir uma nova ONU, só que uma ONU mais igualitária, vamos superar a desigualdade, a dominação do homem pelo homem, a dominação de nações sobre outras, tá? Não é isso que está em jogo. O BRICS está longe de ser uma União Soviética, uma reconfiguração de uma espécie de uma ordem anticapitalista. Não, todos os países, a maioria deles são capitalistas. A Rússia, o Irã, né, a própria Arábia Saudita, que recentemente vai entrar aí para fazer parte do bloco também, né? Então todos os novos membros do BRICS, eles são países capitalistas, né? A única coisa que diferencia esses países é que boa parte deles tem um sistema político diferente do que predomina na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, que é a democracia liberal, a democracia representativa, pluripartidária. Tá? Então, por exemplo, tem países ali que são extremamente autocráticos, como é o caso do Irã, né? A China, que é um sistema de partido único, né? A questão ali da Rússia, por exemplo, né? Onde tem vários partidos, mas o Vladimir Putin, desde que ele ascendeu ao poder, ele conseguiu aparelhar todas as instituições, conseguiu aprovar a reeleição dele por um tempo mais estendido, conseguiu concentrar poderes, né? Então a gente tem uma ruptura com os modelos de democracia liberal. Tá? Então a eleição do Trump ela tende a reforçar a transição para essa nova ordem mundial, porque o Trump ele defende uma política aí menos intervencionista dos Estados Unidos. Ele critica, por exemplo, a OTAN. Ele diz, olha, nós gastamos muito dinheiro com a defesa de outros países. Eles têm que começar a se defender ou pagar pela defesa. Ele já falou mesmo, por exemplo, de Taiwan, que Taiwan deveria começar a pagar pela defesa. Os Estados Unidos eles têm que começar a tirar mais vantagem dessa presença militar em outros países. Tá? Ele vê isso aí como um peso morto, né? Como um gasto público desnecessário, né? Você está tirando dinheiro do contribuinte, do cidadão dos Estados Unidos para outras regiões, para beneficiar outras regiões do planeta, tá? Então, outra coisa que o Trump acaba corroborando muito é justamente com essa ideia do Putin de ação unilateral, que foi o que ele fez na Ucrânia. Ele simplesmente, né, invadiu. Então, o Trump ele defende esse tipo de política, né, de ação unilateral, sem levar em conta as instituições internacionais, a ONU, né, a própria OTAN, que ele critica, né? Então ele tem essa perspectiva de que os países, né, de forma indireta, podem prevalecer pela força. Então aqueles que têm mais força têm direito, né, de exigir isso. Foi por isso justamente que Trump defendeu já a invasão da Venezuela, por exemplo, para derrubar o regime do Nicolás Maduro, né? Justamente ele falou também que tomaria o petróleo, ou seja, ele defende de forma descarada, né, diferentemente dos democratas e dos republicanos mais tradicionais, né, que era da família Bush, por exemplo, que defendiam aquela política de defesa da democracia, defesa dos direitos humanos. Então, como é que funcionava? Todas as ações imperialistas dos Estados Unidos eram baseadas na lei, em princípios, né, que guiavam aí o próprio funcionamento da ONU. Não, nós vamos lá para defender os direitos humanos, nós vamos defender a democracia, nós vamos promover essas táticas de guerra híbrida, de apoiar grupos que são pró-democracia, né, entre aspas, bem entre aspas mesmo, né, ou apoiar governos que estão combatendo terroristas, né. Então eles tinham muito essa política. Já o Trump ele tem uma visão diferente, ele não gosta de maquiar
a ação imperialista. Não, nós vamos invadir, vamos tomar mesmo, porque nós temos força e nós podemos fazer isso, né? Então, ao que tudo indica, é que a política externa dele vai acelerar esse processo de nova ordem mundial. Por quê? Porque nós temos aí nesse mapa, por exemplo, né, a divisão de poder por áreas de influência. Então a gente pode ver, por exemplo, ali que o norte da África, especialmente, ele é muito... sempre foi uma zona de influência de países europeus, principalmente a França, né, que agora vem perdendo poder recentemente, né, isso aí pode ser tema de outro vídeo, mas para todos os efeitos, né, a região ali da África é vista como uma zona de influência europeia, né, liderada ali pela Alemanha, pela França, né, pelo Reino Unido, e nós temos a Eurásia ali, que é uma área, principalmente na parte continental, né, uma área de influência da Rússia, né, que a Rússia tenta resgatar ali nas antigas fronteiras do Império Russo ou do Império Soviético, né. Ali no Indo-Pacífico nós temos, nesse mapa ele está destacado o Japão, mas a gente pode destacar a China, porque a China que tem ampliado a presença ali com ilhas artificiais, reivindicando a soberania sobre o Mar do Sul da China, disputando territórios marítimos com a Coreia do Sul, com o Japão, com as Filipinas. Então a gente tem essa tensão crescente ali nessa região do Indo-Pacífico, onde a China ela desponta como principal aspirante à zona de influência, né? Ela aspira que aquela área toda seja uma zona de influência chinesa, né? Então os Estados Unidos historicamente têm a doutrina Monroe, a ideia do continente americano, né, ser para os americanos, para os Estados Unidos. Então ele tem essa visão da América Latina como um pátio traseiro, ou seja, um lugar que eles podem intervir politicamente, assim como a Rússia já faz lá no leste europeu, faz com a Ásia Central ali, com o Uzbequistão, com o Cazaquistão, com a Azerbaijão, Armênia, Geórgia, né, agora na Ucrânia mais diretamente. Então essa mesma perspectiva a doutrina Monroe dos Estados Unidos tem em relação à América Latina. Olha, a nossa fonte de recursos é onde a gente pode botar nossas empresas, onde a gente pode derrubar governos se eles não estiverem seguindo nossa linha, né? Ou de uma forma mais radical ainda, podemos invadir e mandar tropas, né? Como ele falou ali em relação à Venezuela, que pode se aplicar a qualquer outro país da América Latina, como o Brasil, né? Chile, Panamá, enfim, né? O Panamá foi praticamente colonizado, se a gente levar em conta aí o contrato que eles têm com a construção do Canal do Panamá, que também é outro assunto, né? Pode gerar outro vídeo, mas enfim, é só para a gente dar um exemplo, né? Então essa nova ordem mundial não seria de todo prejudicial para os Estados Unidos, porque de início a gente pode pensar, tá, mas uma nova ordem mundial multipolar seria ruim para os Estados Unidos, eles perderiam esse posto de potência global. Só que se a gente olhar pela perspectiva de que é uma transformação em curso, que talvez seja praticamente irreversível, né? Seria como lutar contra a maré, né? Eles desperdiçando dinheiro em conflitos para tentar frear a Rússia, frear a China, frear o Irã, quando na verdade assim eles podem... É um caminho sem volta, né? Ou seja, então vamos fortalecer aqui a nossa zona de influência, né? Entramos em acordo com a Rússia, ó, vocês ficam aí com o leste europeu, mas deixa a gente com a América Latina, a Europa ali com a África e tá tudo certo, né? Seria mais ou menos essa lógica. Tá, vamos ver se na prática vai ser assim, né? Mas a tendência, né? Isso aqui é uma tendência com base no que o Trump já falou ou já fez na sua administração anterior, tá? Agora sobre a política interna, né? Quando a gente fala, por exemplo, da crise da democracia liberal, a gente tem visto muito essa expressão por analistas assim em jornais, em blogs, né? Falando sobre geopolítica, de que nós temos uma democracia liberal em crise. Nós temos a ascensão de vários governos autocráticos, né, como os próprios Rússia, China, Irã, Arábia Saudita, tá, que são exemplos aí de modelos que se diferenciam muito da democracia ocidental, que tem sido modelo para o mundo, né, como uma forma superior de organização política. Isso tem sido colocado em xeque, tá, porque a tendência acontecer com as democracias, por exemplo, o que aconteceu com a Hungria e com a Turquia, que são dois exemplos clássicos, onde os seus presidentes, né, no caso Viktor Orbán na Hungria e o Erdogan na Turquia, os dois de uma orientação bastante conservadora, nacionalista, né, com aquela defesa de tradições, da pátria, né, enfim, com todo aquele discurso que o Putin também já utiliza, né, dentro da Rússia, na sua política doméstica, né. Eles conseguem aparelhar os governos, eles criam uma maioria, né, uma maioria parlamentar, uma maioria nas instituições, conseguem indicar pessoas nos cargos mais importantes do Estado, né, nos órgãos mais importantes do Estado, inclusive no judiciário, né. Então esses líderes eles conseguem aparelhar o Estado, né, a partir de uma maioria
inicialmente via eleições, ao ponto de que eles conseguem se perpetuar no poder, como, por exemplo, modificar leis para conseguir se reeleger, ou para concentrar poderes, né, como foi o Erdogan fez, por exemplo. Ele conseguiu concentrar poderes no executivo, né, que antes o executivo ele tinha um poder mais limitado, né, o parlamento tinha um poder maior ali. Então, esse mesmo processo é possível, né, dizem alguns analistas, que o Trump ele faça nos Estados Unidos também, se ele conseguir fôlego para isso. Ele tem maioria legislativa, ele já tem maioria no judiciário. É provável que Trump, ele pelo menos tente, né, conseguir fazer uma espécie de urbanização aí dos Estados Unidos, né, de tentar de repente mudar a lei para se reeleger, né. Lembrando que a possibilidade de ter mais de 2 mandatos, ela existia no passado, tá? Ela foi modificada depois. Isso aí é uma possibilidade, né? Se isso realmente acontecesse, né? Se Trump ele conseguir, por exemplo, concentrar poderes como fez o Erdogan na Turquia, o Orbán na Hungria, então nós temos aí uma crise de fato da democracia liberal, né? Se conseguir um aparelhamento de poder que modifique, né, a forma como a democracia dos Estados Unidos realmente funciona, né? Isso pode impactar também na América Latina, porque eles podem incentivar e dar força a movimentos semelhantes que preguem a ruptura institucional, né, o aparelhamento de Estado, o fortalecimento, né, de poderes. Então isso aí é uma tendência, né, que a gente já vê com os outros regimes ali no Oriente, né, que pode se expandir aqui para o Ocidente. Então aí nós temos essa ordem, né, essa nova ordem mundial plenamente consolidada se isso acontecer, né, uma mudança onde continua predominando o capitalismo, mas sob regimes mais autoritários, mais fechados, né, mais nacionalistas, e onde predomina o uso da força, né, de potência sobre outras, né, cada potência com a sua área de influência, né, elas podem disputar áreas de influência eventualmente também, né, gerando conflitos um pouco maiores, como é o caso ali da Ucrânia, né, mas podem existir outros. E falando de conflitos também, qual vai ser a postura dele em relação aos conflitos em andamento, né? Nós temos o primeiro conflito da Ucrânia, que ele já sinalizou que vai reduzir o apoio, ele já criticou várias vezes o apoio que os Estados Unidos dão a Zelensky, chamou Zelensky de vendedor, né? Então, como eu já mencionei em outro vídeo aí, analisando sobre as promessas de Trump para os conflitos, né? Então, existe uma tendência que ele, pelo menos, né, no mínimo, vai reduzir o apoio à Ucrânia, mas pode ser que ele também consiga, inclusive, negociar uma paz aí, né? Pressionar uma paz, negociar diretamente com a Rússia, talvez pressionar a Ucrânia para ceder territórios, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo que ele menciona de que acabaria a guerra em 24 horas, né? Provavelmente faria alguma sinalização de atender a demandas russas, né? Para acabar o conflito de uma vez. Então, pode ser que isso aconteça, né? Em relação à China também, ele tem uma postura um pouco mais hostil à China, porque ele vê como uma ameaça maior aos Estados Unidos, não à Rússia, mas à China, justamente porque a China ela tem uma capacidade de produção industrial crescente aí, que ameaça a hegemonia do comércio global dos Estados Unidos, mas as retaliações tendem a ficar no campo econômico, como ficaram na administração anterior, né, quando ele colocou taxas a produtos chineses, né, sancionar empresas chinesas, né. Então a gente vai ter essa tendência aí de guerra comercial, de migrar de um capitalismo mais de livre mercado, né, mais neoliberal, para um modelo mais nacionalista, mais protecionista, né, mais fechado. E em relação a Taiwan, né, a gente tem essa defesa que os Estados Unidos têm a prerrogativa de defender Taiwan em caso de invasão, e a China já defendeu que a reunificação de uma maneira forçada, militar. É provável que Trump ele tenha uma postura um pouco mais pragmática, um pouco mais moderada nesse assunto em específico, porque ele já mencionou várias vezes que Taiwan deveria financiar a própria defesa, né? Deveria pagar pela defesa que os Estados Unidos oferecem a ela, né? Mas não se sabe até onde o Trump, né, ele iria mesmo de fato entrar numa guerra contra a China em defesa de Taiwan, né? Por mais que Taiwan ele tenha uma importância muito estratégica para os Estados Unidos em relação aos semicondutores, né? Então, a não ser que os Estados Unidos consigam desenvolver uma capacidade produtiva, né, transferir toda a planta industrial que existe em Taiwan lá para os Estados Unidos, aí eles poderiam largar de mão totalmente Taiwan e dizer que já não é mais problema nosso, né? Mas até isso acontecer, né, não acontece de uma hora para outra, né? Isso aí também é uma coisa que vamos ter que analisar à medida que ele assumiu o governo, né?
Aí, em relação ao Oriente Médio, sim, é o único ponto que talvez ele radicalize, porque no primeiro mandato ele apoiou muito Israel e é provável que ele vai atuar muito nesse sentido, né? Ele já mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que foi um ato bastante significativo de apoio, né? Então ele vai dar um apoio um pouco mais incondicional a Netanyahu, né? Inclusive os dois eles têm um alinhamento ideológico muito grande, né? De posicionamento, né? Em defesa dessas ações militares unilaterais, né? Em defesa da sua soberania, né? Então dos seus interesses nacionais, que eu faço bem entre aspas também, né? Porque esse é um nome pomposo para justificar qualquer agressão, mas a gente vai ter esse apoio, né? Que pode prolongar aí uma guerra por todo o Oriente Médio, especialmente no Irã, que vai ser o principal alvo de Trump, né? Lembrando que veio inclusive a acusação de tentativa de assassinato de Trump nas eleições, foi acreditado aí ao Irã, às forças de inteligência do Irã. Então a briga maior do Trump, se no cenário internacional, se a gente puder observar bem, vai ser mais com o Irã do que com China ou Rússia, né? Em nível de prioridade, certo? Então, mais ou menos é esse cenário que a gente pode esperar, né, desde um cenário mais pessimista até um menos pessimista, né, para esse novo mandato de Trump, né? Será que tudo isso vai acontecer mesmo, né? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, né, se vocês acham que até onde pode acontecer algumas dessas coisas aqui mencionadas. Então não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like de vocês no canal, aí de compartilhar, e eu fico com vocês por aqui até o próximo vídeo. Valeu!